eu sou o Donizete Tokarski, consultor em bioeconomia, e este é o programa Energia Agro, que debate a questão da transição energética no Brasil e no mundo. E hoje nós estamos recebendo aqui uma personalidade que conhece muito sobre as questões ligadas ao setor de energia. É um professor, pesquisador, diretor do Departamento de Tecnologia da Universidade de Brasília. Estou falando aqui do nosso amigo Paulo Celso. Professor Paulo Celso, tudo bem com você? É um prazer recebê-lo aqui. Donizete, muito obrigado pelo convite, é um prazer e é uma honra estar aqui conversando com você. Tá. Professor, a Universidade de Brasília é uma universidade que é muito respeitada no Brasil e no mundo. O Departamento de Tecnologia também é um departamento que é extremamente importante dentro da universidade. Qual é a relação desse departamento com energia e agro? Olha, a Universidade de Brasília está entre as 5 maiores universidades do país, né? E a Faculdade de Tecnologia, que tem as engenharias todas, é a maior da Universidade de Brasília. Nós temos 15 cursos de graduação em engenharia na universidade e 13 cursos de pós-graduação. Eu faço uma analogia, nós somos uma cidade de engenharia, de engenheiros e engenheiras, quase 7.500 engenheiros e engenheiras que estão ali tentando aprender, tentando ensinar e criando, né, novas coisas, novos conhecimentos para o Brasil. Muito bem. Novas coisas é invenção, né? E conhecimento tem a ver com inovação. Qual que é a diferença de invenção e inovação? É fantástica a pergunta, porque é uma confusão que as pessoas acabam fazendo, né? Toda invenção é uma inovação, mas nem toda inovação é uma invenção. Então, você aprimorar um produto existente, você aprimorar um processo, uma metodologia de trabalho, não só um produto, é inovação. Então, o conceito de inovação ele foi ampliado, em 2019 foi recepcionado pela legislação brasileira esse novo conceito de inovação ampliado, que é muito mais do que só uma invenção. E nós estamos falando aqui sobre o agro e sobre energia. Nós que conhecemos o interior do país, quando a gente entra numa propriedade rural, a gente vê lá um monte de invenção e um monte de inovação também, né? Só que na indústria, as invenções e inovações, elas se dão de uma forma muito mais, vamos dizer, com investimento muito maior, né? Hoje, quais são as linhas de financiamento que permitem ou que facilitam a inovação dentro da agroindústria brasileira? O Brasil está se preparando, como o mundo inteiro, com esses novos tempos. A competitividade ela vai exigir de todo empreendedor inovação, senão você vai se perder no mercado. E a inovação ela tem algumas linhas de financiamento no Brasil, vou explicar um pouco as duas formas de você poder financiar a sua inovação. Então, você pode, a partir de um projeto que você quer implantar na sua empresa, no seu empreendimento, você faz um projeto e busca um financiador. E esse financiamento vai vir com juros subsidiados pelo governo. Estamos falando aí, por exemplo, na FINEP, que é uma linha interessante, né, de inovação, de financiamento da inovação, você tem juros aí entre 3% e 5% ao ano, com até 12 anos para pagar, com até 4 anos de carência, quer dizer, uma linha bem interessante para inovação. Você vai para o BNDES, esse juro sobe um pouco mais, você vai para a Embrapi, o juro é próximo da FINEP. Então você tem, a FAP pode também, as fundações de apoio à pesquisa, né, elas podem financiar isso em cada estado. Então você tem várias linhas. Para você ter ideia do montante, ano passado deve ter se investido no Brasil algo em torno de 25 bilhões de reais no financiamento de projetos de inovação, somando todas essas linhas. Então, isso é antes, você tem uma ideia e quer ter um recurso subsidiado para te ajudar a botar de pé a ideia. Do outro lado, você tem um recurso, e você vai fazer com recursos próprios a sua inovação. Você fazendo esse recurso ser utilizado num projeto que contemple inovação, não tem que ser só a inovação, é o projeto contemplando a inovação. Os recursos utilizados nesse projeto, eles podem ser objeto do benefício da Lei do Bem, que é a Lei de Inovação Tecnológica. Então, no ano fiscal, no ano subsequente, você vai no ano anterior e você consegue abater do seu imposto de renda de pessoa jurídica ou da sua contribuição social do lucro líquido, né? Desculpa, contribuição social do lucro líquido, que é a CSLL, você consegue abater uma fração do que você gastou. Essa fração depende de como é que a empresa está em relação à inovação, mas pode chegar até 80% do valor investido. Não, vamos explicar isso aqui melhor para quem está nos acompanhando, né? Esse processo é um processo que merece a atenção de todos nós, porque o recurso já existe, o recurso é o recurso próprio da sua indústria,
né? O recurso que você está ali fazendo toda aquela atividade econômica ser desenvolvida e assim na unha, né? Só que parte desse recurso pode ser destinado aos projetos de inovação. Esse projeto de inovação, como o professor acabou de dizer, ele não é de todo o processo industrial. Ele é de uma parte, ele pode ser de uma parte. Como que é isso? Explica melhor para a gente aí, professor, para que aquele que está nos acompanhando aqui possa buscar essa linha de financiamento, que é um financiamento também, não? Podemos dizer financiamento ou de incentivo? É mais uma linha de incentivo, né? E vou mostrar a diferença dos montantes. Então, se investiu em torno de 25 bilhões ano passado nas linhas de financiamento à inovação. E as linhas de benefício e incentivo à inovação, que são tributários, chegam a quase 40 bilhões de reais, é quase o dobro. Então, se você somar os dois, dá quase 60 bilhões de reais. Então, é muito recurso que está sendo utilizado no país para inovação. E o que a empresa tem que fazer, o empreendedor tem que entender, é que toda vez que ele fazer um investimento novo na linha de produção dele ou na linha de trabalho que ele tem na empresa dele, ele pode incorporar inovação, né, para isso aumentar a competitividade dele no mercado e, com isso, abater isso do seu imposto, da sua CSLL. Então, ele traz esse benefício fiscal, esse incentivo que o governo está dando para que o Brasil possa ser competitivo. Senão a gente vai estar perdendo cada vez mais espaço nos mercados globais. Você podia facilitar aqui um exemplo assim, de uma inovação que ela é incorporada num projeto desse, da Lei do Bem, né? E que seja mais assim, acessível a quem está nos acompanhando agora. Então, por exemplo, você vai ter alguma máquina, algum implemento agrícola que você vai fazer aquisição nesse ano ou no próximo ano. Você tem esse planejamento já desses implementos agrícolas serem adquiridos. Ele pode vir um implemento agrícola normal, que é o que você compra na prateleira, vai colocar lá nos seus equipamentos no teu terreno e vai trabalhar na propriedade, mas você pode incorporar alguma inovação nele. Vou dar um exemplo mais simples hoje em dia. Todo mundo fala muito em inteligência artificial, em IoT, que é a internet das coisas, né? Então, se eu incorporo nesse equipamento algum sensor, né, e faço isso ter alguma inteligência artificial, entendendo como é que melhora a eficiência, a efetividade, a produtividade daquele equipamento na sua terra, na sua produção, você acabou de botar inovação. Então, de um implemento simples que você ia comprar, você parte para um investimento em inovação. Então, na verdade, o nosso papel que a gente tem feito na Faculdade de Tecnologia é tentar fazer esse diálogo com o setor produtivo para trazer esse olhar, né, de como é que a gente consegue transformar um investimento, que é um investimento comum, normal, que vai ser feito na sua empresa, num investimento em inovação. E com isso você abrir essas portas de financiamento, são prévios ao investimento, e as portas de benefício fiscal, que são posteriores ao investimento. Então, esse é o papel que a gente está tentando fazer, essa parceria entre a universidade pública e as empresas privadas, os empreendedores. Por exemplo, se uma agroindústria fizer uma incorporação de uma energia sustentável num processo, isso é inovação? Com certeza, o projeto tem que ter a cara de inovação, né? Por isso que é fundamental trazer alguém que entenda essa linguagem da inovação, que trabalhe com isso no dia a dia, para facilitar escrever esse projeto, para buscar metas, ter metodologia, né? Ter um processo bem descrito, para não ser questionado. Porque quem faz hoje em dia esse controle, né, da Lei do Bem, desses benefícios fiscais, é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tem uma área específica para isso, né, para a Lei do Bem, e a Receita Federal do Brasil. Então, a Receita Federal vai olhar esse benefício, vai abater no seu imposto de renda. Então, essas duas instâncias federais, elas vão estar, digamos, auditando, né, controlando o uso desses benefícios. Então, vale a pena você trazer alguém que entenda para evitar que o texto não fique claro e você tenha alguma glosa, algum problema no seu projeto. Mas você pode trazer uma energia, por exemplo, a Lei do Combustível do Futuro, que vocês falam muito aqui no canal, ela trouxe algumas ideias, né? O biogás é um dos focos da Lei do Combustível do Futuro. E o biogás de resíduos agrícolas não tem sido bem aproveitado no Brasil. Tem alguns lugares, o pessoal usa muito biogás da produção de porcos, da criação de porcos, mas quando você pega o biogás de produção de soja, de milho, não tem tanto aproveitamento no país. Então, você consegue pensar em como aproveitar melhor esse seu rejeito, né, que você teria ali no seu processo produtivo, e ainda tirar um pouco de gás disso. E essa linha pode ser toda ela financiada. E é bom a gente prestar atenção que é dentro da agricultura que tem a maior produção de resíduos. Então, a gente
precisa de ficar mais antenado, mais ligado nesse processo para fazer o aproveitamento dessa geração de biogás a partir dos resíduos agrícolas também. Não é verdade, professor? Sim, a gente tem no Brasil, nós somos produtores, geradores de resíduos sólidos, né? Então o resíduo urbano, que é esse resíduo da nossa cozinha, da nossa casa, a gente tem uma média no Brasil de 1 quilo por habitante dia, mais ou menos. Quando você vai para a construção civil, o resíduo da indústria da construção civil dá mais ou menos 2 quilos por habitante dia no Brasil. Quando eu vou para a agricultura, isso passa de 4 quilos por habitante dia. Então, é lógico que o inicial, em vários processos, em várias linhas de trabalho que você tem no Brasil, esse resíduo agrícola já tem algum aproveitamento, tá? Mas, na sua maioria, você pode pensar em novas formas de melhorar esse aproveitamento. Isso é inovação. Você já aproveita de um jeito. Dá para aproveitar melhor? Tem como fazer uma incorporação de um processo? Tem como incorporar uma máquina, trocar uma máquina, um equipamento? Tá? Então, esse processo todo de mudança, como eu disse aqui, não é só invenção, a inovação é mudança, alteração de processos e de metodologias que busquem eficiência, eficácia, produtividade. Tá? Então, isso tudo pode entrar nessa linha de inovação. Muito bem. Nós estamos conversando aqui com o professor Paulo Celso, que é o diretor da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília. É uma pessoa que tem profundo conhecimento em algumas áreas, né, que nós já tratamos aqui. A questão de resíduos é uma das maiores autoridades do Brasil nessa questão de tratamento de resíduos, mas ele também é um profundo conhecedor da lei do bem. Então, você que está nos acompanhando, continue conosco, que logo após o intervalo nós vamos aprofundar um pouco mais esse diálogo com o professor aqui para tratar da lei do bem, para que você saiba exatamente a quem recorrer para que você faça o seu projeto e seja contemplado com essa lei do bem. Até já! Hoje estou recebendo aqui no programa Energia Agro uma personalidade, o diretor da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, professor Paulo Celso, que é profundo conhecedor de temas muito importantes ligados à energia e ao agro. Um desses temas é o que a gente estava conversando há pouco aqui, a lei do bem. Eu queria aprofundar um pouco mais isso, professor, para que aquele que está nos ouvindo, acompanhando aqui o programa Energia Agro, ele possa saber aonde buscar isso, que valor que a gente está tratando aqui, quais realmente são essas novas tecnologias que podem ser associadas como inovação. Então, vamos lá. Professor, tem limite de recurso para isso? Como é que é? Não, como é um abatimento, né, que você vai ter um benefício tributário, você pode ter o teto do seu imposto de renda de pessoa jurídica e da sua CSLL, né, Contribuição Social do Lucro Líquido. Então, seriam esses dois tetos. Você ainda tem dois benefícios. Na compra de equipamentos importados, né, você pode ter até 50% de abatimento do imposto de produto de importação e qualquer produto industrializado, também o IPI, você vai ter 50% de abatimento no IPI. Desde que seja prévio, se avisa, informa que vai comprar usando a lei do bem. Não, presta atenção. A gente tem que ter a iniciativa antes de tomar a decisão da compra do equipamento. Então, é importante a gente planejar para que a gente não perca essa oportunidade. É exatamente isso, Donizete. É esse planejamento do investimento. Se você fizer o planejamento do investimento antes de fazer o investimento, você consegue aproveitar o máximo benefício da lei do bem. Então, por exemplo, você pode ter 50% de abatimento do IPI. Só que antes de comprar o equipamento, eu aviso a empresa, falo que eu vou usar na lei do bem, digo qual o projeto que ele vai botar, pode exigir que coloque na nota fiscal. É a lei do bem no projeto meu. Né? E eu vou ter o abatimento do IPI, ele vai avisar a Receita Federal e está tudo certo. Né? Então, para investimentos, para ter o abatimento de imposto. No investimento, não, é depois no imposto de renda. E aí você pode colocar nesse seu projeto de inovação desde pagamento de pessoal,
as pessoas envolvidas, tem alguém da engenharia envolvido, alguém da manutenção envolvido, alguém da área de projeto, alguém da área de marketing está envolvido nessa parte de... Até a gestão entra também? Se tiver inovação na gestão, a gestão pode entrar se tiver inovação na gestão. Eu posso colocar 100%, por exemplo, do salário de alguém de marketing, desde que seja um marketing inovador junto daquele processo que está sendo modificado. Eu posso botar 100% do salário de alguém de projetos. E eu posso botar 20% de alguém da manutenção do salário. Eu posso botar aqui uma viagem para uma feira que foi fora da cidade ou fora do país para visitar e escolher as tecnologias de inovação. Esses custos envolvendo essas viagens, né, em feiras podem estar incluídos. Os custos de treinamento para as pessoas, os seus empregados, os seus funcionários trabalharem melhor com a inovação. Toda a parte daquela de assistência técnica, desde o comissionamento dos equipamentos até a assistência técnica, a gente fala que é a operação assistida, eu posso calcular o quanto disso está no projeto de inovação. Então só paga imposto quem realmente quer. Ou ele paga o imposto e depois ele tem o benefício? Como? Não, ele já pode fazer no par e passo. Esse abatimento é junto com a declaração. Se ele faz a declaração mensal, pode ser mensal. Se ele faz trimestral, semestral ou anual, é anual. Tá? Então, mas a ideia é que ele pode trabalhar com passagens diárias, com pessoal pagando salários e benefícios, com equipamentos, compra de equipamentos. Eu não posso comprar um equipamento que está na prateleira de uma empresa e eu vou ligar na tomada e ele vai funcionar. Eu vou botar o diesel e ele vai funcionar, o biodiesel. Eu tenho que pegar um equipamento que eu vou ter que testar ele, vou ter que fazer alguns testes, vou ter que fazer um aprimoramento, algumas adaptações para poder usá-lo. Essa adaptação vai ter alguém estudando como fazer essa adaptação. Está aí a inovação. Dificilmente você compra um equipamento importado, você liga no Brasil e ele vai funcionar como você quer. O pessoal tem um termo que usa muito na minha área de resíduos, não sei se na área do agro também se usa, que é a tropicalização dos equipamentos, né? Então você compra o equipamento lá fora, traz para cá, tem que ajustar, tem que adaptar, tem que mudar alguma coisa aqui, uma coisa colar. Todo esse processo transforma o investimento do equipamento em inovação. Muito bem. Quem está nos acompanhando, perceba as possibilidades que são possíveis, né, para abater o seu imposto num investimento que vai trazer um benefício para a sua indústria, para a sua empresa. Né? Então, procure alguém que conheça com profundidade dessa lei do bem para que apresente um projeto. E aonde que a pessoa pode procurar isso, professor? Olha, aqui em Brasília, na Faculdade de Tecnologia, a gente criou um grupo na Faculdade de Tecnologia para poder fazer esse apoio. Eu estou coordenando, a gente faz essa prospecção, esse diálogo, né, com o setor produtivo. Mas em outros locais, você tem empresas especializadas nisso, tem startups mexendo com isso aqui na Universidade de Brasília e em outros locais. Eu posso depois passar uns contatos, mas aqui na Universidade de Brasília eu estou disponível. Mas tem uma pergunta, Donizete, que eu lembrei, que estava conversando mais cedo, mas então é a mesma coisa da Lei Rouanet? Isso. Não é a mesma coisa da Lei Rouanet, da Lei do esporte, da Lei do incentivo à reciclagem. Na Lei Rouanet, você vai fazer um projeto, vai ser aprovado pelo Ministério da Cultura, e aí você vai buscar patrocinadores que vão comprar cotas do seu projeto, e esse projeto, por exemplo, um show de um músico, vai no ar. Na Lei do Bem, não. Você faz um investimento da inovação na sua empresa, no seu CNPJ, e aquele investimento, uma fração dele, uma parcela que pode ser até 80%, você consegue abater do seu imposto de renda e de outros gastos, fora o benefício dos impostos que você abate pela metade. Então, é focado na melhoria da produtividade, da eficiência do seu processo produtivo, da sua propriedade, de tudo. Então, esse olhar da inovação, você trazendo alguém do seu setor, lógico, vai falar de motores, eu sou engenheiro civil, eu não vou saber falar de melhoria de eficiência de motores, tem que trazer alguém do setor de motores para poder conversar melhor sobre isso. Agora, na área de resíduos, na área de engenharia civil, que é a minha parte de saneamento, eu tenho condições de fazer isso. Tem pessoas, tem consultores, tem técnicos, especialistas nessas áreas. Na sua empresa tem alguém que mexe com isso. Geralmente na empresa é aquele cara que resolve os seus problemas. Quando dá um problema, uma coisa não funciona, esse é o homem da inovação da sua empresa, essa é a mulher da inovação da sua empresa. Né? É a pessoa que resolve os seus problemas do dia a dia. Coloca essa pessoa, põe no cargo dela, agora é gerente de produção e inovação, é gerente de projetos e inovação. Crie uma cultura de inovação na sua empresa, você vai ver que vão começar a aparecer benefícios que você nem sabia que existiam para a sua empresa. Professor, eu posso dizer que a chave disso é planejamento. A gente planejar com antecipação adequada todas as aquisições que você for fazer, todos os investimentos que você for fazer, né? E antes de realmente executar isso,
verificar onde cabe a lei do bem. Seria isso? Exatamente. Aí você tem uma assessoria para isso, para te ajudar. Você pode criar e capacitar dentro da própria empresa, de forma endógena, quem possa fazer isso para você. Inicialmente, traz alguém de fora. E aí você vai ver, olha, para cada investimento vultoso, investimentos pequenos acho que não vale tanto a pena, mas investimento que vai ser O de que porte... seria razoável? Depende do porte da empresa, né? Eu estou trabalhando com empresas médias e grandes. Numa empresa média, hoje em dia, a gente está falando em torno de R$1 milhão, R$500 mil de investimento, já está valendo a pena ele trazer, né, para bater no imposto dele. Empresa grande, estamos falando de 20, 30 milhões de reais, as pessoas estão trabalhando com esse tipo de abatimento no seu imposto de renda. Então, lógico, a empresa tem que ser de lucro real, ela tem que ter um lucro para poder ter o imposto em cima do lucro e para poder abater em cima do imposto. Então, tem uma cadeia aí, a empresa tem que ter tido lucro fiscal. Em cima desse lucro vem o imposto de renda e a lei do bem ela vai bater do imposto de renda em cima do lucro da empresa. Professor, e isso é muito oneroso para a empresa que busca uma assessoria para fazer esse tipo de trabalho? E aí vem a notícia que pode ser boa, né, que as pessoas não estão sabendo. Geralmente as assessorias que o mercado se posicionou, já tem alguns anos que estão no mercado, as nossas empresas júnior, que as startups estão trabalhando também na universidade, trabalham no êxito. Assim, se a empresa tiver o benefício, quem trabalhou e fez, ganha junto. Se não tiver, não ganha. Então, no êxito sempre é mais interessante. Né? Essa conversa soa bem para quem está nos acompanhando aqui. Exatamente. Então, esse êxito varia para cada tipo de projeto, tem instalações mais complexas. A empresa, se ela é mais organizada, já tem uma cultura de inovação, a informação vem mais fluida e é mais fácil preencher os formulários. Como eu falei, é um formulário, né, o Form PID para o MCTI, para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e um outro formulário para a Receita Federal do Brasil. Hoje em dia eles já saem de forma, desde o ano passado, que eles estão integrados na internet, uma coisa só. Mas para preencher esse formulário eu tenho que ter as informações da empresa para fazer o projeto de inovação. E se a empresa não tivesse informação de forma fluida, isso dá mais trabalho, então fica um pouco mais caro a primeira, digamos assim, a primeira tentativa, né? O primeiro trabalho feito. Depois a empresa cria essa cultura de inovação que ela vê que esse investimento é um retorno para ela, é um retorno financeiro, que pode ser vultoso, pode ser bem interessante. Então ela começa a investir nisso, cria uma cultura de inovação, aí a coisa anda mais rápido. E essa análise demora muito tempo para ser feita pelos órgãos competentes? Olha, ele é autodeclaratório, né? Então, a hora que você diz que gastou em inovação num projeto de inovação, você tem um benefício fiscal automaticamente naquele momento, né? Naquele ano. E aí, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação tem até 5 anos a Receita Federal, que é o prazo de prescrição, para poder ir atrás e fazer algum tipo de crítica análise. Eles não trabalham analisando todos os projetos de forma detalhada, como eu falei, ano passado foram quase 40 bilhões de reais. Então eles fazem por amostragem, alguns projetos que eles vão olhar com mais detalhe, alguns olham só os números, quem já tem um histórico de inovação, mas ano passado eles fizeram essa integração dos dois sistemas para poder fazer isso de forma mais célere. Estava com um delay de 2, 3 anos para analisar os projetos. Você teve o benefício no ano 2021 e 2023 analisaram o seu processo, mas o benefício você já teve em 2021. Né? Mas a gente está esperando que agora, a partir de 2025, 2026, isso seja mais próximo, no mesmo ano, no máximo no ano seguinte. Tá, e se o indivíduo, por acaso, ele não tiver um projeto feito de uma maneira assim, adequada, ele se beneficia disso e depois ele pode ser glosado nisso? Como é que é? É um projeto mal escrito ou que contempla gastos que não são de inovação, como é autodeclaratório, você vai ter o benefício fiscal ali. E depois pode ter uma glosa no teu projeto. Né? Então essa glosa pode ser de 10%, 30%, 100% do projeto. Tem empresas que colocam 10, 20, 50, 100 projetos de inovação por ano fiscal para serem abatidos do seu imposto de renda. Então, o importante é você fazer de cada ação um projeto separado, um relatório separado, que aí glosa só aquela ação, aquele projeto. Mas se você tiver criar essa cultura, capacitar o pessoal na sua empresa e trazer alguém de fora para apoiar, dificilmente vai ter essas glosas, porque vai usar a linguagem da inovação, a linguagem da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação, vai usar os dados ali. É isso, inovação é você pegar dados, analisar, tirar uma conclusão e tentar de novo para melhorar. E esse processo de aprender fazendo, né, que é o que a gente faz no Brasil, em quase todas as linhas, isso é inovação. Você aprende fazendo e testando. Isso está documentado. Pronto. Você fez esse ciclo, você botou no papel seu projeto de inovação. Estou sendo simplista, tá? Lógico, mas seu projeto de inovação ele já tem uma alma, já tem uma estrutura. É bom ter alguém para poder rechear isso da forma exata. Muito bem. Conversei aqui com o professor Paulo Celso, professor diretor
da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília. Falamos aqui sobre a Lei do Bem. Se você que nos acompanhou, que tiver alguma dúvida, pode procurar a universidade lá, o departamento? Por favor, nós estamos à disposição na Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília. Tem outros departamentos, mas eu estou falando em nome do meu departamento, da minha faculdade. Estamos à disposição, estamos fazendo esse diálogo com o setor produtivo, já tem 2 anos e meio, quase 3 anos. Estamos abertos a conversar, qualquer um pode ser por e-mail, por telefone, entra no site, a gente está à disposição. Obrigado, professor. Este é o programa Energia Agro, que discute transição energética no Brasil e no mundo. Você que está nos acompanhando, não perca, na próxima semana traremos aqui mais um importante ator do setor ligado a esse amplo programa de descarbonização do Brasil, exatamente para nos orientar de como cada vez mais a gente fazer inovação no Brasil. Então, fique conosco, Energia Agro, aqui no canal AgroMais. Até lá!